Em jantar com a presidente Dilma na noite de ontem, o ex-presidente Lula pediu mudanças na política econômica para sair da crise e defendeu o afrouxamento do ajuste fiscal. E voltou a dizer que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem, abre aspas, prazo de validade, fecha aspas. Levy e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, são alvos constantes do ex-presidente. O Diretório Nacional do PT vai se reunir no próximo dia 29, em Brasília, e cobrará mais uma vez a substituição do ministro da Fazenda, além de um novo eixo para a política econômica, com o crescimento e distribuição de renda. Nos últimos dias, o Palácio do Planalto e Lula promoveram negociações de bastidores para tentar salvar o mandato de Cunha no Conselho de Ética da Câmara. Em troca, queriam que o presidente da Câmara barrasse a abertura do processo de impeachment contra Dilma. Diante do agravamento das denúncias que pesam sobre Cunha, porém, a situação do deputado está sendo considerada insustentável. Ele é suspeito de desviar recursos da Petrobras para contas secretas mantidas por ele e seus familiares na Suíça. Será que Lula está fazendo uma cortina de fumaça? Será que ele apoia Levy, Joaquim Levy, mas por trás diz que não apoia, que ele tem prazo de validade? A situação política do país é uma situação de dúvida e de muita gente dando pitaco, no meu entender, aonde não devia. É o caso do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que disse hoje que Dilma, a presidente, o vice-presidente Michel Temer e Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, deveriam renunciar os três, abrindo um processo para o país seguir um caminho democrático. Não sei se a situação é essa, mas eu acho que o integrante do Supremo teria de cumprir o papel dele, de observar a Constituição, de fazer valer a Constituição, e não dar pitaco na área política. E a Procuradoria-Geral da República informou hoje haver indícios suficientes de que as contas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no exterior, são produtos de crime. A Procuradoria-Geral da República pediu o bloqueio e o sequestro das contas, que precisa ser autorizado pela Justiça brasileira. De acordo com o órgão, entre 2002 e 2014, a evolução patrimonial do parlamentar foi de 214%. As contas no exterior não constam entre valores declarados à Justiça Eleitoral. Na noite de ontem, foi autorizada a abertura de um novo inquérito para investigar Cunha. Serão apuradas suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro em razão de 4 contas na Suíça atribuídas ao parlamentar. A mulher e uma filha do deputado também serão investigadas por serem titulares e usarem cartões de créditos ligados a uma das contas. Cunha negou ter contas no exterior. Olha, já pegaram esse Eduardo Cunha com a mão na cumbuca. Não tem jeito não, né? Notícias que eu tenho aqui mais recentes, ele abriu a conta lá na Suíça com cópia do passaporte, assinatura, endereço, devia ter aquele papel de comprovante de endereço, e ele tem assim uma frota de carros milionários, ele e a mulher têm muito dinheiro no exterior. Eu acho que está difícil ele escapar dessa. É aquele sujeito que pegaram com a mão na cumbuca e a mão não sai lá de dentro muito fácil, não. E o projeto Boa Ideia, lançado em julho pela Prefeitura de Belo Horizonte, com o objetivo de receber sugestões para serem colocadas em prática na cidade, recebeu propostas de 325 moradores. No fim deste ano, as 3 melhores vão ser premiadas. E a promessa, né, como sempre fazem, é tirá-las do papel.
Os temas mais citados foram transporte e trânsito, com 103 registros, seguidos de manutenção e lazer e turismo. Moradores de 105 bairros de todas as regionais da capital participaram. O comitê gestor do projeto analisou todas as sugestões e fez uma seleção inicial de 67 propostas, que foram encaminhadas aos órgãos temáticos envolvidos para parecer técnico. Foram escolhidas as ideias mais viáveis. Na última semana deste mês, os órgãos temáticos selecionarão as 10 melhores sugestões, que serão colocadas em votação popular no site da Prefeitura entre os dias 3 e 30 de novembro. Em dezembro, as 3 mais votadas serão premiadas e colocadas em prática. Quem nunca ficou fora do ar ao perder longos minutos teclando no smartphone, que atira a primeira pedra? O uso disseminado de aplicativos de bate-papo instantâneo já mostra seus efeitos no corpo humano, com doenças. São várias doenças, como essa doença aqui, né, que chama Watts-Paint, e a doença do polegar. Trata-se de tendinopatias, ou seja, lesões graves e degenerativas causadas pelo uso acima do recomendado do tendão do polegar. Todos que usam celulares devem ficar atentos a sinais, como dor durante ou posterior à digitação. O diagnóstico é feito em uma consulta clínica a um ortopedista. Segundo especialistas, ao contrário do que seria o senso comum, os maiores prejudicados pelo mau hábito não são os jovens, que passam muitas horas teclando, mas os profissionais que precisam trocar mensagens constantemente. Uma pesquisa da Universidade de Waterloo, no Canadá, feita com 140 universitários, mostrou que 84% apresentavam alguma dor devido à exagerada troca de mensagens. O uso do navegador de internet aumenta em 2,21 vezes as chances de desenvolver dor no polegar quando comparado com usuários de celulares sem internet, segundo o estudo. Vamos conversar agora com o ortopedista Pedro Pires. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Quer dizer que essa sociedade tecnológica, digital, essa sociedade que tem aí doenças de todos os lados, acumulado pela própria evolução ou involução humana, também tem agora doença na mão por causa de WhatsApp e outras coisas congênitas. O que modificou em relação ao uso dos dedos, que nós estamos acostumados, né, se for puxar para antigamente, usava o teclado da máquina de escrever todos os dedos. Sim. Com o smartphone, ele está passando a usar praticamente só o polegar. O pessoal novo vai assim nos dois, né? Ele segura aqui e vai o tempo todo no polegar. Então ele trabalha com uma posição, uma flexão acentuada ali, né? E vai se teclando. Ou seja, e aquilo, você manda uma mensagem, recebe outra, quer ver, quer responder, e são várias horas que as pessoas às vezes passam teclando o smartphone, né? Tem pessoas que estão ligadas nisso praticamente o dia todo, né? É. Não é só jovem não, mas a maioria é jovem. Tem dois grupos, a pessoa que trabalha, que precisa estar recebendo e-mail, mandando, está na rua, trabalha, né, à distância da empresa, às vezes ele precisa responder aquilo, tem atenção do negócio, o que ele tem que responder, e tem o pessoal jovem que está ali de uma forma mais lúdica, mais tranquila, e a gente observa que esses que estão mais relaxados, mais tranquilos, ele tem menos dor, né? Porque o outro tem que responder de qualquer forma o texto, né? E se tiver com dor, ele às vezes tem atenção emocional, isso tudo é uma somatória e desencadeia às vezes esse processo doloroso nas mãos. O WhatsApp, salvo engano, eu pelo menos tenho observado aqui tem uns 3 anos, né? 4 anos. Porque antes também, naturalmente, as pessoas teclavam muito. Mas o smartphone, o WhatsApp, são coisas talvez um pouco mais recentes. E a gente tinha, eu me lembrei aqui agora, de um período anterior, até pessoas que se aposentavam por causa da LER, né? LER, computação, né? E hoje, com essa nova onda aí digital, está chegando a doenças similares a que havia com o computador, aquele no passado era até um erro da legislação.
havia uma interpretação errada da legislação que achava que a partir do momento que a pessoa adquiriu um processo inflamatório, que aquilo seria definitivo. E todas não haveria reversão. E todas essas lesões, a gente sabe que ela é causa e efeito. Se você tira a causa, cessa o efeito, que é a dor. Então, o que a gente aconselha muitas vezes que a pessoa que depende de utilizar esse aparelho, se ele vai responder sim, não, estou indo, já reunião, não sei o quê, isso é possível estar usando. Agora, se ele tem que fazer longos textos, é preferível que ele pegue um notebook ou um desktop, numa posição mais cômoda e que use mais dedos para fazer esses textos mais longos. Isso é interessante. A LER, então, não aposenta mais, né? Não aposenta, não. E os que aposentaram? Alguns estão sendo revistas, né? O governo tem chamado, porque na época que foi aposentado, foi dado né, o pessoal jurídico pode responder melhor, mas foi dada uma aposentadoria que ela não seria considerada definitiva. A qualquer momento ela pode ser revertida. E no caso seu, que é um ortopedista, e naturalmente é especializado em mão, hoje a ortopedia é toda fraccionada em áreas, né? Isso. Mas no conjunto do corpo humano, essas práticas digitais, além da mão, tem oferecido outros problemas? Tem vários. O acidente, né, da própria pessoa estar andando, tropeçar, cair na rua, a gente recebe situações dessas. Pode cair até num abismo, né? Pode cair no bueiro. Agora, existe também um problema com a relação da coluna cervical. Sim. Porque, naturalmente, a pessoa às vezes não traz o telefone para perto da posição. Ele chega o corpo para frente, mantém na posição e vai chegando para você chegar, porque é um teclado menor, né? Fica todo mundo corcunda. Então ele começa a fazer isso e começa a deslocar. Essa inclinação da cabeça também vai provocar dores na região dorsal, na região cervical, né? Devido a esse posicionamento vicioso, um posicionamento errado. Chega a ficar arqueado. Eu tinha um amigo, uma grande figura, companheiro de infância, mas ele era mecânico de geladeira, sabe? Ele tinha uma pasta muito pesada, aqueles objetos para consertar a geladeira e tudo mais. Com o correr do tempo ele ficou. O ombro assumiu a posição da pasta, né? E as pessoas também podem ficar arqueadas de tanto... Pode, o cachimbo deforma a boca, né? É uma frase antiga. Frase né? sábia e antiga, né? Então, se você faz isso, executa isso de forma... por longo prazo, longo período, pode vir realmente a ter defeitos na postura, né? E causar problemas. Isso tudo pode ser melhorado ou minimizado pela atividade física. Se você tem uma atividade física e você trabalha aquela musculatura, você consegue compensar aquele desgaste, então isso há uma forma de minimizar esses efeitos. E as orientações que a gente dá é isso, ou seja, se ele vai fazer longos textos, longo tempo, que use uma outra forma de mídia, né, para poder passar esses textos. Né? E os caminhos da ortopedia, só para encerrar, que já está encerrando o tempo aqui, para esse problema da mão, dessas inflamações, quais que são os tratamentos assim, mais viáveis? Não, aí se tiver a gente tiver uma crise, uma inflamação aguda, passa inicialmente por uma imobilização, um repouso, medicações analgésicas, às vezes até anti-inflamatórios. Cessada a fase aguda, aí vem o trabalho de uma fisioterapia, uma recuperação da musculatura e depois o retorno à atividade, né? Então, depois a recomendação médica de não forçar tanto os polegares, né? Exato. Eu lhe agradeço muito, uma boa noite, viu? É um prazer recebê-lo aqui, até uma próxima oportunidade. E o Redação vai dar um pulinho no comercial, volta daqui a pouco com mais debates, mais notícias.